Quando o assunto é gestão comercial, não tem como não abordarmos o ciclo de venda e o funil. O ciclo de venda será abordado nesta aula e o funil de vendas, o pipeline, na próxima. O ciclo de venda nada mais é do que a descrição de um passo a passo da venda que sempre se inicia na identificação da oportunidade pelo diagnóstico e é finalizado pela compra, pelo fechamento. Seja no mercado de varejo, pela saída do cliente com a sacolinha, seja no mercado corporativo, pela assinatura de um contrato ou mesmo da aprovação de uma ordem de compra. A partir desse momento, desenhamos o ciclo de venda. Cada mercado possui um ciclo de venda específico. Mercado lê-se varejo, mercado SMB, ou Small e Medium Business, pequenas e médias empresas, mercado corporativo, na venda para corporações, para empresas, como também um derivativo na venda para governo. Quando consideramos pontos comuns e diferenciados do ciclo de venda por mercado, como eu citei já anteriormente, um ponto comum é o início e fim iguais. Outro ponto comum, que todo mercado tem um ciclo. Quais seriam as variações? A duração, o tempo de duração do ciclo entre a identificação da oportunidade e o fechamento pode variar bastante. No caso de varejo, talvez levar alguns minutos. No caso de uma venda corporativa, pode levar anos. Veja um exemplo que vivenciei. Desenvolvi uma oportunidade, identifiquei uma oportunidade junto a um cliente de projeto de consultoria e o projeto houve a identificação do público-alvo, persona, as dores, os benefícios que ele poderia usufruir daquela oferta. Abordei o board, os gestores, e durante 8 anos passei por 4 presidentes até que o fechamento ocorresse. Então, a duração desse ciclo de venda, corporativo projeto, ele foi de 8 anos. Quando nós falamos em vendas corporativas, o mais comum são ciclos com duração de aproximadamente 6 meses. Alguns, quando você não desenvolve cada um dos passos, mas você entra no meio do caminho, como por exemplo na cotação, não é que o ciclo de venda o tempo do ciclo de venda foi reduzido, mas sim que você não participou do início do ciclo de venda. E quando acontece isso, por exemplo, você entra na cotação, você tem o risco, óbvio, o maior risco, de perder o negócio, a não ser que você sangre margem dando desconto. Porque quem tem indiscutivelmente mais chance de fechar o negócio é o canal, a empresa que iniciou o processo do início. E o início não é abordar o comprador para perguntar o que ele tem para comprar, mas sim, antes, muitas vezes, que o cliente perceba que tem uma dor ou que há uma solução para aquela dor, você poderá abordá-lo, fazer um diagnóstico, até pelo histórico que você terá de perfis com dores comuns, você abordá-lo para validar de uma maneira muito suave e sutil se aquela dor está presente na empresa, se ele já percebeu que talvez essa dor esteja presente e que há uma solução, e a solução será apresentada a ele por você. Você poderá visualizar aí na tela exemplos de ciclo de venda. O primeiro, o exemplo de um ciclo de venda de varejo, com um ticket de venda, o ticket médio normalmente menor, com uma duração do ciclo também menor. Quando nós vamos, por exemplo, partimos para um ciclo de venda do mercado corporativo, você verá que os passos mudam, o início e fim são iguais, mas que temos algumas variáveis interessantes, como alongamento do ciclo. A partir do momento que a venda por um ticket maior, ela se torna mais complexa,
mais pessoas serão engajadas e, consequentemente, haverá uma tendência de prolongamento até o fechamento. Por isso que é importante você dimensionar a duração para até compatibilizar o plano de remuneração variável da sua força de vendas. Porque se você tem um perfil mais hunter e mais transacional de profissional de vendas, uma venda mais transacional, quando ele se deparar com uma venda relacional com ciclo de venda alongado, talvez ele morra antes de chegar ao fechamento. Então todos esses componentes são importantes. Quando nós unimos o ciclo de venda básico com a pirâmide venda mais valor, que é a pirâmide de percepção de valor, o ciclo de venda fica muito mais suave, os passos mais claros em termos de condução do que realmente você poderia desenvolver e, consequentemente, a sua taxa de conversão, a possibilidade de fechamento maior de clientes dentre os primeiros que você abordou, você vai ter, com certeza, melhorias. Então eu gostaria de convidá-lo agora a desenvolver o seu ciclo de venda. E o ciclo de venda tem variação por portfólio, por oferta. Há produtos, com certeza, no seu portfólio que são mais transacionais. De outro lado, há também, provavelmente, ofertas no seu portfólio que são mais relacionais, ou seja, que têm uma maior complexidade da venda. Muitas vezes envolvem serviços e não só produtos, que o processo de desenvolvimento, condução, argumentação são mais complexos. Então, se eu atropelo o processo de vendas e não realizo o passo a passo, eu gero desconfiança e perco clientes no meio do caminho. Boas vendas a todos!